Apocalipse, capítulo 18, de 21 a 23. E assim diz a palavra do nosso Deus. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim como com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarinhos, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Até aí. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, aplica no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? A ruína completa e definitiva da Babilônia. Se você for ao local onde existia uma cidade chamada Babilônia, só encontrará ruínas. Sim, lá no Antigo Testamento, na época em que existia um império chamado Babilônia, existia também uma capital chamada Babilônia. Os profetas de Deus profetizaram a destruição, a ruína, a queda da Babilônia, e aconteceu como profetizado. O site História do Mundo diz: uma região de ruínas a leste do rio Eufrates, a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Então, na localidade onde existia uma cidade chamada Babilônia, só tem ruínas. No Apocalipse, há muitas profecias sobre a ruína e a ruína definitiva da Babilônia escatológica. A Babilônia literal, ou a cidade geográfica, não existe mais. Agora, vamos tratar da Babilônia escatológica, ou a Babilônia espiritual, existencial. Esta da qual o Apocalipse está falando e que nós vamos estudar agora. A palavra de Deus diz que, da mesma forma, esta Babilônia vai deixar de existir. Agora, a pergunta é, quem é a Babilônia? Ou o que é a Babilônia, já que não é a Babilônia que deixou de existir no passado? João usa uma linguagem metafórica para dizer que a Babilônia é Roma dos seus dias e, jogando para o futuro, é o mundo sem Deus, os homens que não querem saber de Jesus, os homens maus, impenitentes, arrogantes, malignos, assassinos, perversos, que não querem se arrepender, que não querem Jesus, que não querem viver para a glória de Deus. Os políticos corruptos, todos que vivem uma vida como se Deus não existisse. Sim, esses fazem parte da cidade Babilônia e que serão consumidos, destruídos, arrasados. Essa não é uma linguagem boa, uma mensagem boa de se falar, mas é necessário, meus irmãos. Falar sobre a ruína da Babilônia é falar sobre o juízo final, é falar sobre o que vai acontecer no fim do mundo. E essa não é uma mensagem palatável, como falei. Falar sobre esses temas como juízo final, condenação eterna e o inferno deveria causar em nós consternação, angústia e até tristeza. Mas nós precisamos falar sobre esse assunto. Porque nós cremos na palavra de Deus. Tem muita gente, se pudesse, tirava o inferno.
da Bíblia. Tem muita gente, se pudesse, não tratava desse assunto. Ora, eu sei que não é fácil, não é bom ouvir sobre esse assunto, mas é melhor falar sobre esse assunto do que ir para lá. Então, nós precisamos falar. E a igreja verdadeira fala sobre o inferno. Assim como a igreja verdadeira fala sobre o céu. As igrejas falsas só falam sobre as coisas daqui da terra. As coisas boas, a riqueza, prosperidade, saúde. Ora, tudo isso é bom. Mas nós precisamos falar daquilo que Jesus falou para nossa advertência, para que nós acordemos, para que nós demos ouvidos à mensagem da palavra de Deus. Um antigo puritano falou o seguinte: não deveríamos pregar sobre o inferno sem lágrimas nos olhos. Esta é a grande realidade. Deixa eu ver quem abriu aqui. Tem alguém aqui que abriu, eu tenho que fechar isso aqui. Só um instantinho, viu? Então, meus irmãos, vamos para o texto, vamos estudar o texto agora. A ruína completa e definitiva da Babilônia. Em primeiro lugar, na ruína completa e definitiva da Babilônia, os inimigos serão arrojados como se arroja uma grande pedra nas profundezas do mar. Por favor, volte para a sua Bíblia. Versículo 21 diz assim a palavra: então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A queda da Babilônia já havia sido anunciada lá no início deste capítulo, capítulo 18 de Apocalipse. No versículo 2 diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Bom, estas palavras foram emprestadas do profeta do Antigo Testamento. Quando o profeta diz que a Babilônia caiu, estava se referindo à Babilônia geográfica, física, e que seria destruída, como que implodida. E aquele lugar não moraria mais ninguém, a não ser apenas animais selvagens. Seria um covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável. É um símbolo para dizer que o mundo está infestado de demônios, que as cidades do mundo está cheia de pecadores, de ímpios, de pessoas sanguinolentas, corruptas, malignas, de pessoas que adoram ídolos, de pessoas que não se importam com Deus, que não se interessam, sim, as cidades do mundo, inclusive a nossa cidade. Mas as cidades do mundo vão cair. As cidades vão ficar desertas. As cidades vão ficar como que um grande deserto. Imagine uma cidade onde o povo vai morrer, onde não vai haver mais nada nem ninguém, vai virar um lugar de fantasmas. Como a Babilônia geográfica, que já não existe mais, resta agora a Babilônia espiritual ou escatológica, como falei. A profecia, então, é para ela. A Babilônia é uma estrutura política, religiosa, mundana. São as cidades do mundo com políticos corruptos e arrogantes, mercadores materialistas e religiões falsas. É uma estrutura composta de mundo perdido, falsas religiões, políticos inescrupulosos, comerciantes desonestos e pecadores de toda espécie. Sim, é isso que é a Babilônia. Você precisa entender o que é a Babilônia. E a pergunta é: em que cidade você mora? Na Babilônia ou na Nova Jerusalém? No reino de Deus ou no reino do inimigo?
Você adora a Cristo ou ao anticristo? A quem nós estamos servindo? Só que a palavra de Deus diz que a Babilônia será totalmente destruída, consumida. Tudo isso que foi falado aqui não passa de uma verdadeira promiscuidade, um assinte, uma afronta, um escárnio ao Criador de todas as coisas. E os homens fizeram o favor de se esquecer de Deus. E claro, o juízo virá. Então chegou o fim da Babilônia, a destruição completa. Apocalipse 17, 16 diz que a meretriz será devastada, despojada, destruída e consumida no fogo. Em Apocalipse 16, 8, fala que um anjo derramou a sua taça sobre o sol e os homens foram queimados e por isso blasfemavam e não se arrependiam. Em Apocalipse 16, 10, diz que outro anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e os homens remordiam a língua. Mesmo assim, não se arrependeram. Dá para imaginar, então, meus irmãos, esta cena horripilante, ou a taça da ira de Deus sendo derramada sobre os impenitentes? Tenho certeza que ninguém quer fazer parte, que ninguém aqui quer fazer parte da Babilônia, da cidade sem Deus, dos ímpios, dos impenitentes. A Bíblia diz: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a Bíblia está recheada de advertências, de palavras que são palavras de Deus, para que o homem creia urgentemente em Jesus e se volte e se arrependa e adore o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, porque desde o início da humanidade o homem fez o favor de apostatar, de virar as costas para Deus, de trair o próprio Criador e de viver uma vida longe do Senhor. Agora, voltando ao texto que foi lido, lá no versículo 21, esse texto, inclusive, é uma metáfora. Eu vou repetir a leitura, por favor, olha aí na sua Bíblia. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Presta atenção, eu vou destrinchar o texto para você. O texto fala de um anjo forte. Veja, um anjo forte. A metáfora nos mostra que era preciso, de fato, um anjo forte. Porque para pegar uma cidade e jogar no fundo do mar, na verdade, aqui é uma pedra, a pedra de moinho, que era uma pedra muito pesada, mas que representava a cidade. Então, uma pedra como grande pedra de moinho foi arrojada para dentro do mar. Assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia. E nunca mais será achada. Ou seja, aqui é uma linguagem simbólica para dizer que o mundo vai ser consumido. Você vai para Tessalonicenses, diz que o mundo vai ser tocado fogo. E quando eu falo mundo, são as pessoas sem Deus. São os homens impenitentes que não amam a Jesus, que não servem a Jesus, que não adoram ao Senhor. Então, a Babilônia foi condenada no Antigo Testamento, nos dias de João e também no final dos tempos. Segundo lugar, após a ruína completa e definitiva da Babilônia, não haverá mais a música, nem a arte, nem qualquer trabalho, nem luz,
nem casamento, nem qualquer comércio. Isso está lá no versículo 22. Por favor, volte lá para a Bíblia. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. O que é a vida sem a música e sem as artes? Veja que o texto aí, o versículo fala sobre arpistas, flautistas, trompetistas, vocalistas, compositores. Não é isso que diz no versículo 22? E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais de ti se ouvirá. Isso porque a cidade, as Babilônias, as cidades vão virar cidades fantasmas. Porque Deus vai julgar as cidades. Agora, alguém poderia dizer, eu posso viver sem a música, mas vamos adiante. O que é a vida, por exemplo, sem o trabalho, sem o som das máquinas, trabalhadores de qualquer ofício, ou barulho dos moinhos? No versículo 22, a parte B diz assim, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Então, não existe mais a rotina, não existe mais trabalho, não vai ouvir mais som das máquinas que produzem, dos carros passando, indo e vindo, não vai existir mais misericórdia. Quando nós vamos para o nosso trabalho todos os dias, no mesmo horário, quando nós fazemos alguma coisa rotineiramente, isso significa dizer que as misericórdias de Deus se renovaram naquela manhã. Mas tudo isso vai acabar. Tudo isso vai parar um dia. Por quê? Porque as misericórdias de Deus vão parar. Tudo em Deus é eterno, menos a sua paciência. A paciência de Deus não é eterna. A paciência de Deus tem limite. E o ser humano, se bem soubesse, se fosse inteligente, se tivesse a mente sã, correria para os braços do Senhor. Urgente, urgentíssimo. Ainda mais o texto diz que não haverá mais luz. O que será a vida sem a luz? Luz de candeia, luz natural, luz da vida. Como diz o versículo 23 também, jamais em ti brilhará luz. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, que é o símbolo da luz do dia, que é o símbolo da luz verdadeira, a luz espiritual, que é o Senhor. E o próprio Jesus fala lá em Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Além do mais, não haverá mais casamento. Já imaginou uma cidade sem casamento, sem namoro, sem noivado, sem a vida comum do lar? Não será, não terá mais nada disso. Noivos e noivas não se alegrarão mais. Não haverá mais família. Não haverá casamento, não haverá mais nada dessas coisas. Por quê? Por causa do juízo final. Porque a Babilônia será arrojada. Porque a Babilônia será destruída. Porque o mundo será condenado. Terceiro e último lugar, a causa da ruína completa e definitiva da Babilônia. Qual é a causa da ruína completa e definitiva da Babilônia? O texto responde aí 3 coisas: corrupção, feitiçaria e perseguição ao povo de Deus. Presta atenção. Vamos primeiro por corrupção. Corrupção no comércio. Versículo 23, a parte B diz assim: pois os
teus mercadores foram os grandes da terra. No versículo 3, suba lá para o versículo 3. Na parte B diz assim: também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A Babilônia enganou as nações com a feitiçaria e com a luxúria, com a feitiçaria e com a prostituição. E os povos foram atraídos e enganados e ludibriados, porque o homem é carne, porque o homem é fácil de ser seduzido, o homem e a mulher são fáceis de serem enganados, e principalmente quando há bruxaria, feitiçaria envolvidos. A corrupção está por toda parte. No comércio, no trabalho, nas universidades, nas escolas, nas profissões, nos negócios, nas religiões, na política, nas diversões e etc. Corrupção é a prática em que uma pessoa propõe ou recebe alguma vantagem indevida em âmbito político, corporativo ou privado. A coisa está feia. Vou ver se eu consigo terminar, mas a gente está terminando já. A corrupção envolve extorsão, tráfico de influência, suborno, fraudes e propina. Vamos dar exemplo para podermos entender melhor. Uma empresa paga vantagem a um político para ganhar a licitação. Então, vai lá, o poder público quer contratar uma empresa, só que ele só pode contratar fazendo licitação. E aparecem várias empresas querendo a vaga. O que acontece? Uma das empresas propõe ao político, ao líder, né, daquele município, ou daquele estado, ou da nação, para que ele ou a empresa dê alguma coisa a esta autoridade para que ela possa ganhar a licitação. Vamos um outro exemplo aqui. Uma empresa que dá um presente a um político para ganhar a licitação. Então, vai lá a empresa, como nós temos visto aí, né, pela TV, dá uma casa, dá qualquer outra coisa de presente. Aquela empresa vai ganhar, com toda certeza, a licitação. E a corrupção, meus irmãos, aqui no nosso país, a coisa é feia. Eu vou listar aqui somente, em rápidas palavras, as 5 principais que têm sido veiculadas pela TV, pelas mídias sociais, pela toda parte, essas corrupções. Por exemplo, mensalão, na época do governo Tucano. Uma outra corrupção que ficou muito conhecida, Georgina de Freitas, que foi uma ex-procuradora previdenciária, organizou um esquema de desvio de verbas de aposentadoria, que, após descoberto, ficou conhecido como caso Georgina de Freitas. Uma outra foi Banco Marca, cujo proprietário, um homem chamado Salvatore Cassiola, que era um italiano que fundou este banco aqui no Brasil, mas que faliu, mas que ele causou um prejuízo de mais de 3 bilhões, como os outros também aqui causaram prejuízo de mais de 3 bilhões de reais. Um outro foi aquele conhecido Nicolau dos Santos Neto, que ficou conhecido como juiz Lalau, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que também um prejuízo altíssimo. E o mais recente, a Lava Jato, resultou na prisão de dezenas e centenas de políticos e empresários. Quem não viu isso, não é? Pela TV e pelas mídias. O que a corrupção causa na sociedade? Desigualdade, exclusão, violência, tráfico de seres humanos, criminalidade, destruição da família, perseguição à igreja, banalização da vida humana, bestialização e por aí vai. Tudo isso
a corrupção causa, vocês acham que Deus iria deixar isso sem justiça, sem punição? É claro que não. Por causa da corrupção entre os mercadores ou comerciantes, eles se tornam poderosos da terra, como está no versículo 23, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Também os mercadores, versículo 3, da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. A segunda causa da ruína completa e definitiva da Babilônia é a feitiçaria por toda parte, como diz o versículo 23, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Veja, as cidades do mundo sempre promoveram a feitiçaria, o que é abominável diante de Deus. A Babilônia era uma cidade de muita feitiçaria, e foi através da feitiçaria e da luxúria, da prostituição, que ela conseguiu atrair as nações para lá, e por isso foi destruída. A terceira e última causa da ruína completa e definitiva da Babilônia: o martírio dos profetas e dos santos. Veja aí, por favor, versículo 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Vocês acham que Deus ia deixar isso barato, de graça? Vocês acham que Deus não ia fazer justiça quando os filhos dele foram perseguidos, presos, mortos, martirizados? Deus iria deixar sem praticar a justiça? Nunca. Devido à violência contra o povo de Deus nas cidades do mundo, isto é, na Babilônia, o sangue dos profetas foi encontrado ali. E da mesma maneira, o sangue de todos os santos que morreram em nome da palavra de Deus e testemunharam de Deus. No tempo do exílio, vocês se lembram, da Babilônia, houve uma morte muito grande, um número incontável de judeus. Quando os romanos conquistaram Jerusalém no ano 70, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Os incontáveis cristãos que foram mortos também estão incluídos, dos quais Antipas de Pérgamo é apenas um representante que está lá em Apocalipse 2:13. Portanto, eu gostaria de concluir neste momento esta mensagem. O Senhor diz em sua palavra, lá em Apocalipse 18:4. Presta atenção, isso é muito importante. Apocalipse 18:4. Estamos concluindo. Lá na parte B diz assim: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, Deus está dizendo para nós sairmos da Babilônia. O que é Babilônia? O mundo. Você é povo de Deus, saia do mundo. Saia da Babilônia. É uma ordem. Deus está ordenando para que o povo dele saia da Babilônia. Sair, retirai-vos dela, povo meu. Com que propósito? Para que você não seja cúmplice dos seus pecados. Em segundo lugar, para que você não seja participando dos flagelos ou do sofrimento do mundo que Deus vai mandar sobre os impenitentes. E isso porque, primeiro, a ruína da Babilônia será completa e definitiva. Os inimigos serão arrojados como se arroja uma grande pedra nas profundezas do mar. Segundo, após a ruína completa e definitiva da Babilônia, não haverá mais música, nem arte, nem qualquer trabalho, nem luz, nem casamento, nem qualquer comércio. Terceiro, a ruína completa e definitiva da Babilônia tem por causa corrupção, feitiçaria e a perseguição ao povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos preserve nos seus caminhos. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos e que não escorreguemos, nem apostatemos, nem viremos as costas para o Senhor, mas que nós nos mantenhamos firmes nos caminhos do Senhor. É impressionante como tem muita gente que escorrega, que se deixa levar pela enxurrada, pela atração do mundo, pelo mal, pelo pecado. E aí, quando se arrepender, vai ser tarde demais. Que Deus nos guarde, que Deus nos sustente e que Deus nos fortaleça. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua graça maravilhosa. Nós somos felizes porque o Senhor nos salvou, nos regenerou, nos santificou, nos transformou e nos colocou no teu reino, na tua presença.
na tua cidade. O Senhor nos tirou da Babilônia, o Senhor nos tirou do mundo, e aqui estamos para louvar e glorificar o teu santo nome. Reconhecemos, Senhor, que somos frágeis, que somos fracos, tendentes, inclinados ao mal, ao pecado. É por isso que estamos aqui clamando, pedindo socorro, misericórdia, livramento, perdão, ajuda, para que nós nos mantenhamos firmes nos teus caminhos, Senhor. Que o Espírito Santo que habita em cada coração segure bem firme em cada um de nós, na mão de cada um dos teus filhos, Senhor. Dá-nos a tua graça maravilhosa. Nós declaramos o nosso amor, nosso louvor, a nossa exaltação, Senhor. Dá-nos uma noite, uma semana feliz na tua presença e que nós nos mantenhamos firmes e que testemunhemos do teu amor, da tua palavra, do nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos pedir a bênção.